Pode-me dizer o seu nome? João Maria Pinto Corneiro. Data e local de nascimento? 24 de agosto de 1945. Com quem vivia antes de ser mobilizado para a guerra? Com o meu pai, a minha mãe e a minha avó. O que é que eles faziam como profissão? Agricultores. Estudou? Até a quarta classe. Teve alguma ocupação, profissão antes de ser mobilizado? Trabalhei sempre na agricultura. Para que ex-colónia foi mobilizado? Para a Guiné. Em que ano? Em 1966, novembro de 1966. Lembra-se do dia em que recebeu a notícia de que iria para a guerra? Lembro, sim. Andava na tropa em Penafiel. Em Penafiel foi mobilizado para Macau, mas depois vim para a Pesada, que é aqui em Vila Nova de Gaia, no RAP 2. Quando cheguei ao RAP 2 já não ia para Macau, já vim completar uma companhia que tinham-se desviado 3, fugiram da tropa e vim eu e mais 2 amigos, o Gentil e o José Santos, viemos para ali para completar o pelotão para irmos depois para Angola. Em Viana do Castelo, já não era para Angola, fomos para a Guiné. Foram mais rapazes mobilizados do seu local de residência? Sim, no meu local de residência só foi mobilizado eu e mais 2 meus irmãos. O resto não mais ninguém foi. Na mesma altura foi com os seus irmãos para a guerra? Eu estive 48 meses sem ver o meu irmão, porque eu estava na Guiné e ele em Angola. Já faleceu. Que tipo de treino militar recebeu antes de partir e onde? Muito duro. Começou em Penafiel, depois de Penafiel viemos para a Pesada, aqui para Vila Nova de Gaia. Ali viemos para uma casernazinha que tinha ali à beira da fábrica da sardinha de conserva em Leixões, e dali depois fomos para Viana do Castelo. Então aí é que chamavam eles o IOO. Era de noite, era de dia, chegávamos ao quartel ou ao acampamento às 3 da manhã, pensávamos que íamos descansar, eles às 3h10 já estavam a chamar outra vez, e mas foi preciso. Como foi a viagem para a Guiné? A viagem para a Guiné, saímos de Viana do Castelo um dia às 6 horas da tarde no comboio e chegámos a Lisboa, a Alcântara, ao outro dia às 8h30 da manhã. Foi tudo contado, éramos obrigados a cantar. Quanto tempo durou a viagem? A viagem foi das 6 da tarde às 8 da manhã, a chegar a Santa Apolónia, a Lisboa. E de Lisboa à Guiné? 5 dias. Correu bem? Correu tudo bem, um bocadinho de enjoos e coisas, porque íamos no Niassa, aquilo nem tinha camaradas, nem tinha nada, era tudo ali, era complicado. E para lhe dizer à doutora, o sítio onde a minha secção recebeu as terrinas e pratos e coisas, ficou localizada em cima dos tubos que levava da casa de banho para o mar. Só para ter uma ideia do que aquilo é. E teve um desgosto muito grande em Lisboa. Eu nunca tinha ido a Lisboa. E quando cheguei, eu era ao cabo, como já disse, de secção, e não pude ir ao desfile, ao Terreiro do Paço, porque teve que estar a levantar a louça para a minha secção. Não pude ir, fiquei muito desgostoso. Em que quartel base ficou na Guiné? Quando chegámos à Guiné, aquilo durou 5 dias, fomos para Santa Luzia. Chamava-lhe o quartel 600. Estivemos lá desde o dia 18 de novembro até o dia 8 de dezembro, ali quase sem fazer nada e coisa. Depois é que nos levaram para Bula, aí começou então o operacional. Ficou junto com outros homens da sua terra? Não. Fiquei com esse tal Gentil
que era já de outro concelho, concelho de Lousada, e fiquei com o Torres Martins, que era do concelho de Paço de Ferreira, mas não nos conhecíamos. Que funções ocupou? Lá, primeiro quadro de secção. Quanto tempo esteve mobilizado? Lá na Guiné? Na Guiné esteve de 18 de novembro de 66 a 13 de agosto de 68. Esteve sempre no mesmo local? Não. Por infelicidade minha de ter arrebentado uma mina, a 13 de maio de 67, fiquei muito mal tratado, por isso é que estou sempre em consultas aqui no Hospital Militar, e depois poucas vezes saí para a guerra, mas ali fazia todo tipo de serviço, todo tipo não, de cabo do dia, cabo da guarda, e andei por ali assim até à comissão. Mas na guerra só andei desde novembro até maio de 67, porque antes já tinha tido uma experiência, ando aqui por um milagre, tanto da mina, que eu ia atrás do colega que a pisou, e outro episódio numa operação em que fomos destruir 2 acampamentos, éramos 4 companhias, e a meio destruímos um acampamento do PIGC, viemos para trás para tomarmos o almoço, comermos o almoço, e depois seguimos outra vez a atravessar esse acampamento. A meio do acampamento estava destruído, tivemos uma emboscada, estivemos ali muito tempo debaixo de fogo e depois seguimos. A meio, para ir destruir, era pobreza de baixo e nós tínhamos que ir destruir pobreza de cima. A meio, numa bolanha seca, muito extensa, muito grande, extensa em terreno, porque árvores não tinha nenhumas. Caímos numa emboscada muito grande e eu nem sabia se os tiros vinham do lado esquerdo. Para mim pareceu-me que era do lado esquerdo, eu deitei-me para o lado direito, tinha uma carreirazinha para aí com 1 metro e pouco de alto, e eu fiquei ali nesse combrozinho. Quando dei por ela, estava um soldado do PIGC atrás de uma palmeira, para aí a 100 metros ou 150, em que me estava a fazer fogo. E eu vi-me ali mesmo. Então o que é que eu fiz? Deitei-me, abri os braços e as pernas, tirei a arma para o lado, para mostrar que já estava morto, não valia a pena estar a gastar, mas ele não foi nessa. Chegou-me a meter balas no meio das pernas, não me acertou com nenhuma. E eu aí virei-me para Nossa Senhora e disse: se me livrares deste flagelo, eu vou a Fátima e venho sem comer e sem beber. E fiz. Como foi a sua adaptação ao local onde esteve na Guiné? A minha adaptação, eu adaptava-me bem às circunstâncias. Nunca fui daquelas pessoas que bebia muita água, porque lá não se podia beber água. Eu vou dizer uma coisa que de certeza que nem os meus comandantes sabem disto, e eu vou dizer-lhes. O que é que o maior desgosto que teve até para a tropa foi cortar o cabelo. Eu tinha um cabelo muito cheio e preparava muito o meu cabelo. Então foi rapar o cabelo. E o que é que eu fazia na Guiné? Já me tinham dito a mim que aquela água na Guiné tinha muito ferro, e o cabelo que... Então eu deixava, nós tínhamos três filtros de água, passava do primeiro para o segundo e só no terceiro é que podíamos beber água. E era proibido, se eu fosse apanhado a fazer aquilo, eu tinha castigo pesado. Então eu deixava tudo dormir, vinha ao cantil, ao que estava a purificar a água, e tirava o cantil da água e ia para o chuveiro e lavava a cabeça com aquela água pura, mas não adiantou nada, que ele sempre caiu. Como era a vivência
do dia-a-dia no quartel? Era uma vivência, a vivência do quartel não era muito massacradora, éramos numa companhia, a companhia 1614, dizia o primeiro sargento Gonçalves, que a companhia 1614 nem era melhor nem pior do que as outras, era diferente, e era. Começando pelos oficiais, dois tenho um grande carinho por eles todos. Ainda agora a minha filha foi usar férias à Madeira e o segundo comandante, o Alferes Nunes, veio estar com ela. Como contactavam com a família em Portugal? Através de cartas e aerogramas, que muitas delas nem cá chegaram. Não chegavam cá, que eu via realmente coisas que às vezes, quando arrebentou essa mina, os meus pais só souberam passado 6 anos, o que me fez eu ficar assim desta maneira. Porque eu tinha o meu irmão em Angola, éramos os dois, um lá, outro cá, teve um grande desgosto na minha vida, que ainda ontem, nem queria que ninguém falasse comigo, nem nada, foi a minha avó que faleceu, faltavam 33 dias para eu vir embora. E foi um desgosto muito grande mesmo. E o meu irmão imagina a minha chegada. O meu irmão em Angola, a minha avó tinha falecido há 33 dias, 34. E o meu grande amigo, o Fortunato, vinha no caixão, nos fundos do coisa, e foi uma chegada mesmo. Por isso nem quis festa, nem quis absolutamente nada, porque vinha desgostoso. Mas ao menos tenho uma coisa boa enquanto lá esteve, na Guiné. Sei que não matei nenhum, sei que não matei ninguém. Também na guerra não andei muito tempo, só andei de novembro a maio. Depois de arrebentar a mina, nunca mais saí para o mato, mas não matei ninguém. Tentei fazer bem tudo o que podia fazer aos presos, e tudo. Uma das vezes caçaram, fizeram prisioneiro o militar do PIGC que tinha montado a mina que me esteve a matar a mim tão bem, e chamaram-me lá para eu fazer o que quisesse dele, e eu disse que não fazia nada. O Ferriel ficou muito ofendido com aquilo e disse-me que eu que tinha que obedecer uma ordem, e eu só lhe disse assim: meu Ferriel, um homem preso de pés e mãos, assentado no chão, não faço nada. E não fiz nada, mas tinha coisas boas. Eu ensinei a doutrina a um grupo de pretinhos, dos pequeninos, eu brincava com eles, e os presos que vinham para a prisão, eu era cabo do dia, tinha que levar de comer, eles eram uma lata. Eu tirava a lata por fora, por debaixo da rede, lavava bem lavadinha, e aquilo dava de comer. Não estou arrependido de nada, mas tenho uma coisa que morro com muito desgosto, não ter lá voltado. Gostava imenso, mas pronto. Deixou namorada ou esposa em Portugal? Deixei a minha namorada, que já namorava com ela, já ia para 4 anos. Começámos a namorar, ela era quase uma criança, e gostávamos um do outro, ela ficou-me a guardar respeito, e hoje estou casado com ela e tenho uma filha e um neto, somos muito felizes e coisas. Correspondiam-se naquela altura? Quer que lhe diga quantas cartas eu lhe escrevi? Quero. 998 cartas que escrevi à minha namorada. E ela recebeu-as todas? Quase todas, e ainda mais. Eu não recebi tantas propostas porque ela não sabia nem sabe ler. Eram as irmãs que lhe respondiam quando podiam, quando também era da agricultura e coisa, mas eu nunca me fartei de lhe escrever. Recebiam notícias de Portugal? Diga. Recebiam notícias de Portugal? Recebiam notícias de Portugal? Olha, Sr. Doutor, eu fui um dos homens muito felizes na Guiné. Além de ser infeliz do que me aconteceu, eu tive o privilégio de falar com o Artur Agostinho, que era um grande jornalista da RTP,
que já faleceu, de falar com ele quando estava num controle da entrada e saída para o mato em Bissau. Foi o Américo Tomás à Guiné, e ele, como jornalista da RTP, foi acompanhar e tinha que passar. O Américo Tomás foi por cima no helicóptero e eles foram numa carrinha da Força Aérea que tinha que passar pelo posto onde eu estava. E quando eu fiz paragem para tirar a matrícula e aquela coisa toda, e o Artur Agostinho, que eu conheci logo, mas fez-me assim um bocado, e diz ele assim, nem por eu ser o Artur Agostinho, palavras que nunca mais esqueci. Isso de muito. E depois era um primeiro cabo muito privilegiado, sabe, Sr. Doutor? Qualquer coisa que era de importante no pelotão era chamado para ir exercer com a minha secção. Como era a vossa alimentação? E como era o acesso à água? A água, como já disse, aquilo era só a água da amarela. Eu, numa das operações, a Naga, como já falei com a doutora nas fotografias, nessa operação faltou-nos a água. Foi muito dura essa operação. Faltou-nos a água. Que depois, mais tarde, já falei também com a sua doutora, foi lá um helicóptero levar um barril de café sem açúcar, frio, que matava bem a sede. E ao faltar essa água, eu não era daqueles que bebia muito, mas tinha a boca já muito seca, já não me passava nada. E eu passar numa bolanha, lá numa pocinha de água que tinha, já toda amarela, e eu com as mãos fiz uma conchazinha e botei a boca para só molhar a boca e deitar fora, mas aquilo foi de tal maneira que muita foi para dentro. Passado um mês começou-me a doer tanto a barriga, umas dores nos intestinos, era uma coisa louca, e os médicos mandaram-me fazer umas análises às fezes. Então eu fui ao Hospital Militar fazer essas análises, já tinha micróbios e já ovos, já tinha tudo o que ainda hoje sofro dos intestinos por causa disso. Tinha assistência médica no quartel? Tinha. No meu quartel, onde estivemos 9 meses nem tínhamos padre, nem tínhamos médico. Tínhamos o Forriel enfermeiro, que era o enfermeiro Bastos, Forriel Bastos, e 3 enfermeiros, onde o Forriel Bastos fazia de médico. Um grande homem, Sr. Doutor, um grande homem, bem ágil ao Forriel Bastos, que ainda hoje é o homem que eu tenho que lhe contar tudo, como está a minha saúde e como não está. Falamos muitas vezes. Isso como também os Alferes, Alfés Almeida, o Alfés Cruz, o Alfés Coelho, o Alfés Nunes, falamos, eu sou um carinhoso para eles para mim, e eu para eles têm de mim, parece uma criança. Portanto, era um ambiente mesmo muito agradável na companhia. Tem alguma memória das enfermeiras paraquedistas? Memória, eu não vi, mas quando arrebentou a mina, no helicóptero que foi buscar o que faleceu, que arrebentou a mina e os feridos, segundo me contou o Forriel Bastos, foi uma enfermeira, salvo erro, até era a enfermeira, como é que ela se chama? Eu no livro e tudo eu sei o nome dela, que foi lá buscar no helicóptero, foi lá essa enfermeira, que perguntou ao Forriel Bastos onde é que estavam os mortos. E o Forriel Bastos disse, descubra esse que está aí, e ela tirou o lençol e tapou logo, porque já não tinha hipótese. Como se ocupavam os tempos livres nessa altura? Eu não podia me ocupar, que eu não podia fazer nada, porque quando arrebentou a mina eu fraturei a coluna, tive traumatismo craniano encefálico, o osso do joelho estalado e tudo, e não teve, nem sequer foi evacuado para o hospital, foi tudo no acampamento. O médico vinha lá uma vez, de 2 em 2 meses ou qualquer coisa, mas não havia, era o Forriel Bastos. Como passavam os feriados e as festas, por exemplo, o Natal? O Natal, não é que eu passava bem o Natal,
porque o Natal, eu sou muito católico, fui muito praticante, muito mesmo. Foi chamado para ir para o seminário, só que o meu pai não deixou. Sou muito praticante mesmo. Eu gosto de trabalhar na igreja mesmo, e então lá fora fazia muito isso. E então o Natal era uma maneira que era à noite, era a ceia de Natal. Então o que é que fazia o Alfés Coelho? Faltava-lhe um ano para ser padre. Desistiu e eu tive a sorte de ele ser o meu comandante de pelotão. E o que é que ele fazia na véspera de Natal? Era na mesma, o cozinheiro fazia as batatas com o bacalhau. Ao fazer as batatas com o bacalhau, ele vinha comer para no pelotão, na caserna, arrumava-se as camas todas, era ali uma mesada, e foi quando ele me entregou esse postal do Parque Eduardo VII, mandado pelo meu grande amigo, professor, Sr. Boris, professor Boris. E era... À noite aquilo tudo queria, mas é o mais rápido ir para a cama para não haver barulhos nem nada para o PGC não detectar qualquer coisa. Então dormíamos. E a coisa que mais me gostava era o dia de Páscoa. A Páscoa era o dia inteiro. Era o compasso que saía na minha terra, o padre à frente, a campainha, os mordomos da coisa, onde eu fui 3 ou 4 vezes juiz da cruz na minha terra, tirei o compasso 3 vezes como ministro da comunhão, mas aí era mais difícil, porque era todo dia, e então quando a gente não tinha guerra, não ia para a guerra, eu dizia, olha, o compasso anda a passar tal sítio, ao meio-dia ou meia hora, olha, está a passar à porta da minha namorada, e era mais difícil a Páscoa para mim. Quer contar a história do cartão que recebeu? Do postal que recebeu? O postal foi uma linda história, ainda hoje recordo, e como a doutora teve a oportunidade de ver, ele está novo, e isto já foi em 1967. Então estávamos lá a preparar para a ceia de Natal, e chegou o Alfés Coelho, já estava a mesa posta, o bacalhau, já estava tudo. Posso ir atrás um bocadinho? Sim. O que não aconteceu no Natal de 1966. O Natal de 1966, eu volto já ao de 67, mas o de 66, estávamos no mato há um mês. Então chegámos lá, passado na véspera de Natal, eram só mesas na parada, aquilo é uma coisa enorme e tudo, para a companhia comer ali as batatas com o bacalhau no meio. Nas varandas das casernas, era as mesas dos oficiais e dos sargentos, mais altas. Passou um amigo meu, lá de Paços de Ferreira, e disse-me assim, ó Carneiro, não comas aí. E eu disse assim, então, diz eles, porque vamos ter festa, porque já há muito tempo que eles não vêm aqui, ele já tinha 17 meses, e há muito tempo que eles não vêm aqui, e nós temos aí um procedimento que vai ser, a festa vai ser na véspera de Natal, vai ter à beira do Martins, que ele está na arrecadação de material de guerra, e já andas lá com ele. E eu disse, bom nada, vou ficar mais à beira dos meus amigos. Então estávamos ali, eu ainda não tinha posto a posta de bacalhau no meu prato, começou a festa. Arrebentamentos por todo lado, por um lado e por outro, aquilo foi um ataque ao quartel enorme. E então, o que é que foi o quarto pelotão? Obrigado a sair para a viatura e ir em direção aos PGC para ir escorraçar e aquela coisa toda. Portanto, foi o Natal, o primeiro. O outro, o de 67, já foi melhor, não tivemos ataque ao quartel, porque os nossos comandantes, como eu disse atrás, a 1614 não era melhor nem pior, mas era diferente. Então, o que é que eles faziam? Eles, quando havia festas de ano, eu nunca fui muito metido em álcool,
mas aqueles bebiam para passar bem a coisa, e então eles faziam, antes de 3 dias das festas, cantina fechada. Não havia álcool para ninguém, portanto estava tudo sossegado. Mas aquilo chegou aos ouvidos do inimigo. Então o que é que eles faziam? Em vez de atacar na véspera de Natal e no dia, ou na véspera de Páscoa, ou de São João, ou daquelas festas de ano, atacavam-nos 2 ou 3 dias. Então nós éramos apanhados assim de surpresa, antes de 2 ou 3 dias, e estavam eles a fazer a festa e aquela coisa. Portanto, no dia de Natal, lá em Cabo Duro, não houve assim. Fomos atacados lá, como depois à frente, não sei se vai perguntar, o 7 do 8 de 67, quando eles atacaram toda a noite, com esse helicóptero do inimigo, que nós estávamos na hora da mata mais perigosa da Guiné, que era a mata de Contanhês, onde estava lá todo o material do Nino Vieira, onde ele estava tão bem lá o Nino Vieira. Mas quando arrebentou essa mina, desse meu colega que a pisou, e eu fui muito afetado porque queria ir atrás dele, foi uma grande coisa até arrebentar essa mina, Sr. Doutor. Porque depois, já diziam os colegas, foram lá, os do helicóptero escoaram o morto e aquela coisa toda, e disseram o que é que o capitão ia fazer. Porque nós estávamos retirados 6 km do primeiro acampamento do Contanhês. E ia destruir o Cabanta, que era chamava-se o destacamento de Cabanta. E diz-ele assim, tu não sabes o que é que ias fazer. Lá até em abrigos subterrâneos tem. Nós ias lá ficar todos, nós éramos 75. Logo à noite eu venho botarem umas ameixas e tu vais ver o que aquilo é. E veio. Os meus colegas sabiam, mas eu ainda não estava bem. Então elas eram a arrebentar e eles a dar rajadas para cima para o avião. Portanto, se não fosse aquilo, nós íamos lá ficar todos. Foi aquele, eu fiquei mal, mas pelos outros foi muito. Voltando ao cartão, recebeu então um postal? Recebi o postal. Então estávamos nós já sentados à mesa e chegou o Alfés Coelho, boa noite, rapazes e coisa, então estávamos a festejar mais o Natal. Ele tinha aquela maneira dele, muito, e eu apreciava aquilo, como católico e praticante, eu apreciava aquela maneira. E então, e coisa e tal, vamos aqui festejar o Natal e coisa, e agora tenho aqui uma prenda para dar, que não sei de quem vem, mas sei que é para entregar a um militar. Ninguém vai tomar a mal, mas eu ia entregar ao primeiro cabo João Carneiro. Se ninguém, tudo bateu palmas. E ele entregou-me aquilo, eu olhei, eu era ainda hoje sou um grande apaixonado por Lisboa, porque lá está o Benfica. E eu, já na barriga da minha mãe, era um apaixonado pelo Benfica, porque a minha mãe ouvia o relato, e eu namorava com a minha mulher, que é hoje, e eu chegava à casa ao domingo à noite, e ela contava-me as jogadas todas do Benfica, do Nené, aquela coisa toda, e eu fiquei um benfiquista ferrenho. E então, como aquilo era Lisboa, o Parque Eduardo Soares, uma bandeira nacional, honro. E o cartão tinha essa... E o cartão, então, o cartão tinha, como já mostrei à doutora, tinha o Parque Eduardo VII, tinha a bandeira inçada muito alta, a bandeira nacional, e um jardim muito bonito que eu apreciei, e do outro lado trazia a dedicatória do aluno do 12º ano da escola Pedro, não sei quê, de Santarém, não sei quê, para um militar em serviço na Guiné, não sei como é. E eu olhei ali e eu disse assim, bem-aja este rapaz. Encheu-me, fiquei, bem-aja este rapaz. E guardei aquilo com uma religiosidade enorme, que ainda hoje está bem. Um dia, eu estava em casa e disse assim, não, isto não pode parar assim. Eu vou por esta direção que está aqui e devo chegar a esse senhor. Então
pela direção, disseram-me onde é que ele estava. Esse senhor é o Pedro Borges, o Sr. Borges, a dar aulas em Porto Alegre, é professor universitário, onde lhe mandei para ele a fotografia do nosso mosteiro, que é o Monumento Nacional do século XII, mandei-lhe a fotografia para ele também, e ele também me mandou lá de Porto Alegre também, uma coisa muito bonita. Então falamos, eu descobri que vive em Lisboa. Falamos por telefone e coisas, ele amigos, João Carneiro, eu hei de ir visitá-lo, isto você merece que eu vá aí, porque eu tenho essa letra, hoje já não escrevo assim, hoje já escrevo pior, era uma letra muito bonita, como se pode ver ali, e ele veio à minha casa, e um dia estou em casa do meu pai, que todos os domingos, pela volta das 4 horas, eu e a minha mulher vinhamos para lá, para estar a tarde de domingo, e recebi um telefonema. E atendido, sim, estou, ó, Sr. Borges, então, que surpresa, ele assim, olha, eu estou aqui à beira de um combo cheio de madeira, e eu disse, esse combo cheio de madeira é perto da minha casa, eu estou já aí. E deixei de falar com o meu pai, e vim eu e a minha mulher para lá. Estivemos muito tempo a falar, hoje somos grandes amigos, faz anos 7 de novembro, lá estamos nós a conversar também. Quais foram as principais dificuldades que enfrentou no seu dia-a-dia na Guiné? Na Guiné? Olha, o medo, eu era muito medroso, mesmo muito medroso, o medo e querer sempre cumprir bem. Mas as dificuldades mais era os colegas que iam morrendo. Para mim era uma dificuldade enorme enfrentar aquilo. Muito grande mesmo. Nós levávamos, quando andei no mato, nós levávamos uns sacos de lona para, quando arrebentava uma bomba, que aqueles pedaços de corpo humano ficavam nas árvores e coisas, a gente tirava aquilo para ir junto com o resto mortal. Cada pelotão levava uma corda com 20 e tal metros. Para quê? Os primeiros na bolanha passavam bem, mas os de trás, aquilo ficava aquele lodo muito mole e eles enterravam e já não saíam. Então a gente estava a corda e puxava-os de lado para fora. Portanto, era uma dificuldade muito grande. E muito mais a família. A minha avó, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, que nunca, eu tive muita dificuldade em perceber o que era possível eu estar na guerra na Guiné e o meu irmão estar em Angola ao mesmo tempo. Não entendia bem aquilo. Depois, o dia 28 de junho. Dia 28 de junho, joguei a bola, fui obrigado a jogar a bola com botas. Eu nunca soube jogar a bola, gosto de futebol, mas nunca soube jogar a bola. Teve jeito para aquilo. E então, com eles, andava a ver se eu conseguia movimentar-me bem, jogar a bola. Sei jogar a bola pelo pelotão, sei que estava lá parado, lá a bola bateu aos meus pés e eu marquei um golo. Tudo me agarrou, foi uma festa enorme porque eu marquei um golo. Mas o mais difícil ainda foi quando faleceu a minha avó. Aí, quando chegou lá a notícia, eu estava de Cabo de Ia. Eu recebia, muitas das vezes a avioneta era impressionante, a avioneta ia de propósito a Cabo de levar correio para mim. O escriturário dizia assim, hoje correio é só para o Cabo João. Eu recebia às 9, 10, 15, 20 cartas e aquela coisa toda. As primeiras a ser lidas, quando eu estava de Cabo de Ia, no refeitório, todos comiam e o Cabo de Ia era o último a ir comer. Porque o responsável da companhia era o oficial de Ia,
No estando do oficial de dia era o sargento do dia, no estando do sargento do dia caía no cabo do dia, mas o oficial de dia queria comer com os outros alferes e tudo na mesa de oficiais, ia. O Furriel também já era o sargento e coisa, também queria comer junto com os amigos, ia, caía tudo em cima do cabo. E eu estava lá, encostado a ler o aerograma da minha mãe. A minha mãe é que botava as cartas para a minha irmã. E então vinha lá. Primeiro não entendi bem, ficou como um passarinho, ficou como uns queijos, mas afinal. Quando depois disse que foi o falecimento da minha avó, saí, vim para a caserna, um grande meu amigo, nem sei se ele ainda viu, Silva, acompanhou-me, eu vim para a cama. O Silva foi falar com o Alferes Coelho, que tinha que arranjar outro para cabo do dia, que eu já não estava em condições de fazer aquilo. Foi toda a tarde a chorar da minha avó. Uma coisa mesmo. Quando arrebentou a mina, eu nunca fiquei bem. Não foi internado por o Alferes Coelho e o Furriel, que já tínhamos tido baixas, que o hospital em Bissau era do que não havia melhor. Eu ouvi uma vez a Fátima Campos Ferreira a entrevistar o diretor do hospital e ele disse: o hospital militar 124 é a joia da África. E era a joia da África, mas muito pequeno, para tanto homem que lá andava. E então eu fiquei, mas perdi o andar, perdi o juízo. Comecei a andar pendurado na cabeça no cachaço do Alferes e do Furriel e fiquei muito traumatizado com aquilo. Que passado uns tempos caçaram um guerrilheiro do PIGC e era preciso acompanhar os fuzileiros a trazê-lo a Có, para umas 4 horas de barco. Então quem é que calhou a vir? Eu. Mas eu pensei mesmo que era para acompanhar vou falar mesmo, o Turra, não? Mas não, eu nem trazia G3, nem pistola, nem nada. Com a farda camuflada, três fuzileiros e ele preso atrás das costas, as mãos atrás das costas. 3 horas da manhã lá fomos nós para o barco. Mas eu ia cheio de medo, porque 500 metros desse rio, os turros emboscavam ali e atiravam granadas para dentro do barco. Os fuzileiros iam ali, tudo ali, dizia 3 ali. Cheguei a Catió, quem é que estava à porta de armas? O coronel Santiago Cardoso, pai do antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, foi meu comandante em Penafiel e em Có. Eu cheguei lá, fiquei admirado, disse: "Epa, aqui já foi com o meu comandante em Penafiel, que eu não sabia que ele estava lá." Então ele disse: "Então, militar." E eu disse assim: "Oh, meu comandante, antes de mais deixe-me dizer que já conheço o meu comandante." Ele: já, de onde? De Penafiel. Então temos muito que conversar. Mandou os fuzileiros levar o militar do PIGC, lá o tal Rocha, que é o que estava na material da guerra, e eu fui para o gabinete do coronel. Diz-ele assim: o militar sabe o que é que está aqui? O senhor, meu comandante, eu não sei. A mim disseram que vinha acompanhar o militar que já foi aí preso, mas diz-ele assim: não. Você não teve um problema em Cabo Duro com uma mina? Sim, teve, o comandante. Diz-lhe: então, você vem para aqui a ver se psicologicamente aqui não há guerra, não há nada, você vai comer e beber bem, sem fazer serviço nem fazer nada, a ver se recupera isso. Está bem, meu comandante. Vai o colega de Rocha, foi passar férias e você vai para a cama do colega de Rocha lá no material da guerra. Está bem. Estive lá 2 meses. Era uma maravilha. Nisto, ele disse-me assim: olha, nosso cabo, você agora vai amanhã para Cabo Duro, mas não vai de barco, vai de avioneta. A avioneta para mim, andar pelo ar não dava, como ainda hoje.
Eu sentava bem, meu comandante. Dizia-lhe amanhã, às 9 horas, esteja aqui já prontinho, que está aí, vai o vosso sargento com o dinheiro para vos pagar no fim do mês. E lá fui eu para a avioneta. Enquanto a avioneta foi no chão, porque a avioneta tinha 2 lugares, era o piloto e o sargento. Eu ia atrás junto do pai com 9 ou 10 sacos de correio. E ele, ao passar por cima de Cabo Duro, por cima da mata de Contanhês, começou a explicar ao sargento Gonçalves o que era e ver os turros a treinar lá em baixo. E eu também todo curioso, quanto mais olhava menos via, ele virava para ali e eu vinha aos turros junto com os sacos para o outro lado, olha aquilo. Mas ela subiu e disse que ela andava a fazer o setor todo. Por isso é que eu conheço parte da Guiné toda por vir nessa avioneta a distribuir o correio. Quando cheguei ao quartel, estava lá o Alfés Coelho à minha espera. A avioneta tinha a porta, depois punha-se o pé na roda e depois aqui era lá. Estava lá o Alfés Coelho e eu vinha de uma cor, senhor doutor, que o Alfés Coelho disse, vai no estão da casa de banho. mas são experiências que nunca mais esqueci. Quando voltou a Portugal, conseguiu encontrar emprego? Quando eu fui para a tropa, o senhorio do meu pai era o Coronel Barreiros, o comandante do quartel de Braga. Tinha 2 quintas em Ferreira, na aldeia de Penouce, Ferreira, Passo de Ferreira. E eu ia fazer essas 2 quintas, ele dava as alfaias e eu trabalhava e ia pagando e era o que eu vinha fazer. Com a coluna fraturada em 2 sítios, traumatismo craniano encefálico, o osso do joelho partido e psicologicamente não tinha jeito nenhum porque eu depois volto atrás. Ainda hoje me lembro, na primeira vez que fui namorar com a minha namorada, um domingo, 15 de agosto, eu cheguei a 9, e a 15 de agosto estava lá sentado no pneu de baixo de Ramada à porta do meu sogro, que o meu sogro e a minha sogra não deixavam as filhas sentar-se a ver os namorados, naquele tempo era assim, e eu estava sentado no pneu e a minha namorada em pé, encostada ao pneu. Rebentou uma geranda de bombos a sair a procissão numa festa lá, saiu todo mundo, e eu de onde estava atirei-me ao chão, rastejei até o outro lado, rasguei as calças no joelho, disse à minha namorada para ir para dentro, esteve na cama 2 dias, com desgosto. Depois era o meu pai, eu dormia com o meu irmão mais novo, que depois foi para Angola também, e debaixo na corte, antigamente a casa de lavoura era assim, era a corte de porco. E então, o meu pai tinha um porco já gordo para matar depois em novembro, e eu estava ali a dormir, e deve ter passado algum rato por cima do porco que o acordou e traumatizou, que ele deu 2 roncadelas e eu não tinha mais nada. Eu levantei-me, abri a porta do quarto para aquelas escadas abaixo para a rua, a ver se apanhei um enxinho, foi o que estava lá no meio de lavoura e coisa, era o meu irmão, o meu pai, a minha tia, tudo a correr atrás de mim e tudo. O meu pai que é que fez, e a minha mãe. Dormi numa sala muito grande, tinha uma cama onde eles dormiam, eles compraram uma cama e eu fui dormir para essa sala onde quem era os meus guardas-costas era o meu pai e a minha mãe. Que eu com aquele trauso me acordava e ia para me levantar, o meu pai e a minha mãe já me deixavam. Mas acontece ainda hoje com a minha mulher. Ainda hoje com a minha mulher acontece isso, ser ela a acordar-me porque... Mas estávamos a falar de atrás que eu pus do trabalho. Do trabalho. Eu não podia trabalhar na agricultura. Onde ia um amigo meu, eu comecei a trabalhar ajudante de mineiro. Sabe o que é mineiro, Sr. Doutor? Fazer poços. O mineiro ia lá para o fundo e eu com o sarilho puxava aquilo, a terra para cima, para ganhar algum. Depois casei. E eu, ao passar pela porta de um senhor, muito meu amigo, que já faleceu, tinha uma fábrica, e disse-me assim: ó João, não queres vir trabalhar aqui para a minha casa? Eu disse assim: ó Sr. Alberto, que éramos amigos, se eu conheço o metro porque andei na 4ª classe, nós não percebo nada disso. Não, eu ensino. E diz: mas quer mesmo? Sim, quero. Diz ele: pronto, segunda-feira venha a trabalhar. Eu disse ao senhor que trabalhava lá, coisa, senhor, segunda-feira já arranjei emprego, vou trabalhar de marceneiro e tudo. Então ele explicou, era placador. Hoje são aquelas placas de Tabopan e coisas, mas naquele tempo não. Era uma placa de 4 milímetros mais 4 com madeira de 22, fazia 32.
foi para lá trabalhar. E digo assim, mas ó Alberto, eu sou casado, você quanto é que ganha? Eu ganho 70 escudos por semana. 70 escudos por semana, pronto, eu dou 75. Eu vim logo, comecei por ali, até que aquilo começou-se a complicar. Eu não podia andar de bicicleta, não podia nada nisto. Tinha perto de minha casa, já tinha estado de cama 8 dias por causa da coluna, mas ninguém fazia nada da coluna, ninguém, não dava muito jeito. Um dia o meu cunhado era o encarregado e disse-me assim, opá, tu já não podes andar, e mete-me pena tu ires de bicicleta para Sobrosa trabalhar. Bem ali para a oficina onde eu sou encarregado, que eu tenho lugar para ti, para Filiador. Vim para lá. Era pertinho de casa, ia a pé, vinha a pé. Que marcas a guerra deixou em si e na sua família? Umas marcas muito grandes. A primeira pessoa a adoecer foi a minha mulher. Nessa operação, a empada, morreu esse Ferriel, a encarnação que ia à minha frente. Nós estávamos ali, na Bolanha, não havia nada, caiu, já depois desse meu lamentar para a Nossa Senhora de Fátima. Íamos seguir, caiu uma bomba, uma granada, mas nós éramos instruídos por causa das saídas das granadas, para nos deitar antes dela, depois era a sorte onde ela caísse. Esse Ferriel Encarnação, não deu conta da saída e não deitou. Eu deitei e quando ele se deitou, deitou-se de bruços, de barriga, e disse, e eu apercebi-me já um falar assim muito mal, ai a minha filha. Eu compreendi isto, mas depois mais tarde soube que era filho. Então ficou ali e mais nada. Eu virei-o, ele acabou o ataque, eu virei-o ao contrário. Ele nas costas tinha um buraquinho que cabia para aí um dedo montinho, assim, mas no peito já nem se via coração, nem pulmões, nem fígado, estava tudo, ficou ali. E eu fiquei ali. Nisto andou a avioneta, que era o comandante que andava por cima da avioneta, mas picava o piloto, picava mesmo quase até ao chão. Eu não vi, sim, este gajo vai-se matar aqui. Era ver se entrava em contacto com o radiotelegrafista, para dizer para nós fugir para trás que os turras estavam todos na bola da mata à nossa espera. Porque de Vespa tinha saído uma companhia para manter segurança às 4 companhias, 400 homens que iam passar essa Bolanha, que ela tinha para aí 3 km, aquilo era enorme. Mas o comandante dessa companhia, esperto, não andou muito, saiu do quartel, chamava-se Empada, saiu do quartel e deitou por ali perto, e nós quando ficámos todos contentes, quando no meio da Bolanha começámos a ver gente a passear na borda da mata, e pensávamos que era essa companhia a dar-nos segurança, mas não era, eram os turras à nossa espera, já com os canhões ali tudo montado e tudo. Quando tal, fomos obrigados a virar para trás. Quando tudo corria para trás, era preciso trazer o Ferriel Encarnação. Eu andei com ele, não andei muito, não aguentei mais de 100 metros. Se o doutor andar com o morto às costas, é difícil. E eu já andava com um pé descalço e outro com bota, que eu tinha desmanchado um pé na Bolanha. Mas havia um, que era o Ramalho, que já faleceu, que pegou nele às costas e corria mais do que nós sem ele. O que é que o Ramalho levava? O morto às costas e o Pereira, que tinha levado um estilhaço no ânus, tinha ali um buraco enorme, já tudo tapado com mechas para não se estancar de sangue, e levava o Ferriel Encarnação às costas e o Pereira debaixo do braço. O poder daquele homem. E nós lá fomos até à mata à espera que viesse, porque os aviões, nós tínhamos lá na Guiné os Fiat e os bombardeiros e tudo, mas estavam em Cabo Verde, porque não era muito perigoso ele estar lá em Vissalanca, que era no aeroporto. Então, primeiro que eles chegassem lá a demorar muito tempo, foi o L Canhão, com a porta aberta, que nos segurou a todos para nós hoje ainda estarmos cá. Como considera a experiência que viveu na guerra colonial? Fiquei sem mais homem. Fiquei sem mais homem porque ele disse que na tropa que não se aprende nada,
mas eu aprendi muita coisa. Eu de mim já tinha como experiência de família, que a minha foi sempre, em princípio, o meu ídolo, o meu pai. E hoje qualquer coisa que vá fazer na minha vida, eu falo com o meu pai antes. O meu pai e a minha avó. Gostei sempre, se tivesse escolhi a minha mãe também, e coisa. Mas o meu pai, a minha avó e a minha sogra. Deixe-me dizer, Sr. Doutor, não deve haver ninguém no mundo que tivesse uma sogra como eu tive. Foi um exemplo. Mas o meu pai, qualquer conselho que o meu pai precisasse, vinha pedir ao João. No dia disse-me assim, o meu pai nunca me chamava pelo nome, nem a minha mãe. Era um homem sem andar na escola nem nada, mas lia o jornal, assinava o nome dele e tudo. Era um pai. E então o meu pai dizia assim para mim, no lado de me chamar João, chamava-me o Panão. Dizia assim para a minha mulher, Som, que é a minha mulher, o Panão, onde está? Olha, está para o hospital e coisa. Tenho uma novidade para ele, boa. Eu sabia daquelas coisas, gostava de falar comigo. Foi um exemplo de pais que eu tive e uma experiência na tropa que aprendi. E depois eu lidei sempre com gente da tropa. O senhorio do meu pai era coronel, vinha todos os meses, lá vinha ele a falar com o meu pai, era um grande amigo do meu pai, levou-o 2 ou 3 vezes para ver o respeito que ele tinha em Braga, era uma amizade, e o meu pai. Mas a minha avó, Sr. Doutor. Que recomendações deixaria aos mais jovens com base naquilo que viveu? Para serem homens e ter muita experiência de vida exemplar, não daquela vida que hoje se vive muito. A vida hoje que se vive é uma vida quase passageira. Agora, no meu tempo, aquela vida que nós aprendemos na catequese. Sr. João, como gostaria de ser recordado? Eu, como uma boa pessoa que foi sempre. Boa pessoa, bom homem, desde sempre gostei, ainda vou dizer outra, Sr. Doutor. Da maneira, eu não gosto muito de me gabar a mim, mas muitas vezes tenho confrontos com a minha mulher, porque não é discutir, nem coisa. A vida dos outros não me importa, importa-me quando eles vêm dizer, ei, pá, que maravilha, saiu isto, saiu aquilo, e coisas, estou de saúde, não tenho nada. Para mim, fico. A minha mulher gosta também dessas coisas todas, mas aprofunda mais as coisas, eu já não. Por isso é que o senhor tem sido meu amigo. Já me saiu um prémio do Domingão. e fez uma pergunta de... Como gostaria de ser recordado? Eu gostaria imenso de ser recordado. Por isso é que a doutora Filipa já teve em Pedradela o livro que eu ando a falar, a escrever sobre a família e sobre os meus amigos, sobre o que eu gostava de ser, e devo tantas graças a Deus, por durar até, já vou fazer 80 anos, dia 24 de agosto, por durar até esta idade e com tanta coisa que passei, 25 operações, já fui operado 25 vezes, o que passei na Guiné e ainda hoje estou assim... Era isso que me queria dizer assim. A minha filha e o meu neto, os meus amigos, grande homem. Bastava só assim, grande homem. Tudo que foi da igreja, graças a Deus. Que alegria trabalhar na vinha do Senhor. Foi uma alegria muito grande. Foi chamado por 2 vezes para ser acólito ou diácono permanente, mas vi que era muito forte para mim, que eu só tinha 4ª classe, não quis. Sr. João, o que é que representa para si dar esta entrevista? Sr. Doutor, deixe-me dizer, representa ser um dia de maior felicidade para mim que nem imagina, Sr. Doutor. E eu já há muito tempo que andava à espera disto. Já há muito tempo que andava à espera.